das doenças que mais afeta mulheres em todo o mundo, o câncer de mama. Através de histórias inspiradoras, buscamos aumentar a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Conversamos com especialistas que compartilham informações sobre fatores de risco, métodos de detecção e tratamentos disponíveis contra a doença. Uma realidade que afeta milhões de vidas. Eu fiquei com medo do processo, principalmente da químio. Eu acho que o mais pavor que eu senti, assim, meu maior pavor foi da quimio, de ter que fazer a quimioterapia, de perder cabelo. O câncer de mama assusta, porém com informação e conscientização é possível reduzir os riscos e aumentar as chances de um tratamento eficaz. A gente ganhou muito conhecimento ao longo dos anos, nós transformamos essa doença numa doença altamente curável. É uma doença silenciosa. Muitas vezes chega sem ser notada, mas abala a vida, a saúde e a autoestima das mulheres. Acho que foi mais essa sensação, assim, de ter que passar por tudo isso do que o medo de acontecer alguma coisa comigo. Isso eu acho que eu nunca senti, de ter de morrer ou de perder alguma coisa, assim, acho que isso não. Mas esse processo é sempre muito chato, né? Não é uma coisa boa de passar, é difícil, a gente tem que parar a vida para fazer isso, tem que sair do trabalho, tem que, né? Pelo menos eu não consegui fazer as duas coisas, né? Tem gente que consegue trabalhar, enfim. A quimioterapia que eu fiz foi bem pesada, então eu não conseguia trabalhar, enfim, eu tive que parar a minha vida para cuidar de mim, né? Um cuidado que leva tempo para a cura. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que mais de 73 mil novos casos de câncer de mama sejam registrados até 2025, com uma taxa de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres, e que a doença cause 18 mil mortes. Para cada 100 mil mulheres, 66,5 vão ter um câncer de mama no prazo de um ano, tá? Isso corresponde a um número alto, em torno de 80 mil pessoas no Brasil vão desenvolver câncer de mama esse ano e vão precisar de tratamento. A incidência é mais alta após o período da menopausa, tá? Então, ao redor dos 55, 65 anos de idade, é o pico de incidência do câncer de mama, mas nós temos casos muito jovens, graças a Deus raros, até em idade bastante avançada, acima dos 80, 90 anos de idade. Abaixo dos 50 anos de idade, nós vamos ter mais ou menos aí em torno de 1/4 dos cânceres de mama na mulher. E abaixo dos 40 anos de idade, porque a menopausa gira em torno dos 50 na mulher brasileira. Abaixo dos 40 anos de idade, a gente vê gradativamente um incremento. Hoje está em torno de 12 a 15% do total de cânceres de mama no Brasil ocorrendo nessa idade abaixo dos 40 anos de idade. Patrícia faz parte desse recorte de mulheres jovens que tiveram câncer de mama. Ela só tinha 27 anos quando recebeu o diagnóstico da doença. Eu já faço meus exames de rotina desde os 25, porque eu tenho um caso da minha família, que a minha mãe teve câncer de mama. Então eu sempre fiz esse acompanhamento de mamografia, ultrassom, desde os 25. Então com 27, quando eu resolvi engravidar, fiz meus exames novamente e aí nesses exames que saiu meu positivo, né? E aí descobrimos, acho que em novembro. Dezembro eu já operei, eu peguei muito no início, que foi muito bom. Eu era muito nova, então o risco dele ir mais rápido era maior, né? Então foi muito bom ter pego ele bem no comecinho. E daí logo já operei, e no ano seguinte, acho que eu operei em dezembro, e em fevereiro já comecei a quimioterapia, já fiz 6 meses de quimioterapia, depois eu fiz radioterapia e hormonioterapia. Liliane, mãe de Patrícia, também teve câncer de mama, no mesmo período. Mãe e filha enfrentaram juntas a doença.
Sobre esse aspecto de hereditariedade, o médico esclarece alguns pontos. Bom, em relação à questão da hereditariedade do câncer de mama, a gente de fato tem, né? Quando a gente rastreia famílias, muitas vezes a gente vê aquelas histórias, né? A avó teve, a mãe e a tia tiveram, a prima teve, a outra prima teve, e a paciente chega para você com uma história dessas, né? Uma árvore familiar rica em câncer, por exemplo, de mama, né? Isso gera, obviamente, uma preocupação de que, assim, talvez nessa família exista alguma coisa que está fazendo com que ela tenha um risco maior para câncer, de mama no caso. Estudando isso mais a fundo, nós começamos a identificar diversos genes que passam por mutações, e essas mutações caminham dentro da família, elas são herdadas de mãe para filho, e essas mutações hoje nós sabemos conferem um aumento de risco, né? Existe um caso emblemático que foi muito divulgado, da Angelina Jolie, que é relacionado a um tipo de gene chamado BRCA1, né? Que confere um risco aumentado para câncer de mama e câncer de ovário. E esse é um dos genes. E esse aumento de risco não é um diagnóstico de certeza, porque não basta o gene estar alterado. Você tem que se expor a uma série de fatores de risco para com que esse gene, então, consiga exercer a sua ação e provocar o câncer de mama. Os cânceres mais relacionados na linha familiar e que devem despertar a nossa suspeita para uma mutação gênica herdada é mama, ovário, endométrio e intestino. Esses são os principais. Patrícia, que sempre fez os exames de rotina, teve a sorte de descobrir a doença no início e tratar rapidamente. Eu acho que então, esse foi o que eu mais tive medo, assim, né, ainda mais que eu era muito nova, né, eu tinha acabado de casar, eu pensei, poxa, meu marido, né, 1 ano de casado já vai ter né, já vou vir careca, enfim, mas ele foi maravilhoso, né, comigo, então, assim, não tive dúvidas que ele continuaria comigo e foi o que ele fez, né, até hoje, mas foi difícil essa parte, assim, mas a minha cabeça sempre foi muito positiva, eu acho, assim, eu nunca me deixei cair, eu sempre, quando eu estava um pouco para baixo, eu já sacudia, já ia passear, já ia fazer alguma coisa, comecei a fazer vários cursos online, porque eu não conseguia sair muito de casa, então eu ocupava a minha cabeça com outras coisas, eu comprei um cachorro para me fazer companhia e eu ter, né, com quem dividir ali o meu dia a dia. Então a minha cabeça sempre foi muito positiva, nunca me deixei cair assim nesse sentido, né? Mas claro, aqui meu é pesado, então tinha dias que eu tava super mal, né? Não conseguia sair direito da cama, enfim, não é um processo simples de se passar, mas ele passa, é uma fase só. Ele passa, é isso que eu acho que a gente tem que ter sempre na cabeça que passa. E vai passar, e passou. Sim, passou. Assim como para outras mulheres que conseguiram o diagnóstico precoce. E é sobre isso que a campanha mundial Outubro Rosa faz. Conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama e alertar a população sobre a importância do diagnóstico rápido da doença. No Brasil, essa mobilização tem grande relevância, especialmente pela alta incidência de novos casos. O Outubro Rosa já está consagrado, né? A gente tem até uma lei de 2018 que instituiu este mês, né, como Outubro Rosa, que é esse mês de conscientização, de chamar a atenção das pessoas sobre a importância de realizar a mamografia para diagnóstico precoce e de dar informações para essas pacientes para que elas tenham mais poder, porque informação é poder para prevenir, para ir atrás de tratamento. Porém, a gente tem que lembrar que, por mais que seja importante que o outubro seja palco para essas ações, que essas ações elas precisam ser efetivas, elas precisam ocorrer durante todo o ano. Porque o que eu vejo na prática, que após o outubro,
Muitas pacientes realizam o exame, a mamografia, o exame de rastreamento, porém a gente precisa garantir que essas pacientes que vão ser mais diagnosticadas, que elas tenham acesso ao médico, elas tenham acesso a esse atendimento, que é um atendimento mais complexo. A taxa de mortalidade por câncer de mama aumentou 86,2% em 22 anos no Brasil. É o que aponta o levantamento da Humane, associação civil dedicada ao apoio às iniciativas de saúde pública. Quanto mais cedo os diagnósticos são feitos, melhor é o prognóstico. O que isso quer dizer? Maior a chance de cura. Então, quanto mais cedo a gente descobre um câncer, né, ou um câncer inicial, as taxas de sobrevida e de cura, elas ultrapassam 99%. Então, a importância da gente estar lembrando no Outubro Rosa é exatamente disso, de lembrar da importância do rastreio, dos exames de rastreamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer de mama é uma doença que acontece quando as células mamárias se multiplicam sem controle, formando tumores que precisam de tratamento e que variam em graus de agressividade. Em relação à evolução do câncer de mama, né? Nós temos as lesões precursoras, que são aquelas lesões que conferem alto risco para câncer de mama. Então, essas lesões, quando identificadas e removidas, geram obrigatoriamente um apoio de prevenção para essas mulheres. Dessas lesões, você evolui para o câncer de mama propriamente dito. Ele inicialmente é pequeno, e o que define ele ser um câncer de mama é o fato dele conseguir vencer o local onde ele surgiu e invadir tecidos adjacentes. No caso da mama, ele vai invadir localmente ali os tecidos mamários. Conforme ele cresce, pequenas células ou pequenos grupos de células do câncer conseguem se soltar. O câncer de mama especificamente, essas células caminham pelo sistema linfático e não pelo sangue. Então, pelo sistema linfático, eles vão em direção aos gânglios para onde a linfa da mama é drenada. A imensa maioria das vezes é embaixo da axila, tá? Esses gânglios, o que eles são? Eles são emaranhados de tecido linfático, como se fosse um labirinto, tá? Cheio de células de defesa, glóbulos brancos. A célula de câncer, então, chega nesse emaranhado e fica presa ali. Então, o primeiro ponto para onde o câncer vai é para os gânglios, a maioria das vezes embaixo do braço. Conforme ele consegue se estabelecer e crescer no gânglio, fugir do sistema de defesa do nosso corpo, ele vai soltando novas células que avançam aos demais gânglios. Nós temos em torno de 15 a 25 gânglios embaixo do braço. Quando ele vence esses gânglios todos, é que essa célula então consegue cair na grande circulação do corpo e ali ela pode se estabelecer em algum órgão do nosso corpo, causando a metástase. No caso do câncer de mama, as metástases mais comumente vão para osso, pulmão e fígado. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A doença também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. São basicamente 3 grupos principais: os carcinomas originários dos ductos mamários, os lobulares e os que nós chamamos de tipo não especial, que engloba aí vários outros, que acho que não vem tanto ao caso. Desses, o mais comum é o carcinoma ductal de mama, que é aquele que vem do ducto. O nome hoje é um pouco diferente, mais complexo, mas para o público leigo a gente pode falar carcinoma ductal, o câncer dos ductos mamários. Esse é o mais comum, representa em torno de 70%, 75% dos casos de câncer de mama que nós temos. E aí esse grupo ele ainda é subdividido naqueles que são hormônios sensíveis, ou seja, cânceres que têm receptores de estrogênio e de progesterona presentes nas células, e que esses então nós podemos expor a uma terapia anti-hormonal, e aqueles que não têm essa expressão de receptores hormonais,
que ou são os triplo negativos, onde eles têm estrogênio, progesterona negativos, ou seja, não expressam receptores, e também não expressam uma ampliação de um gene chamado HER2, tá? Ou elas podem ser HER2 puro, onde os receptores estrogênio e progesterona são negativos, mas o HER2 está super expresso, e esse HER2 é uma proteína que aumenta a proliferação celular e a capacidade de invasão e de metástase. E hoje nós temos remédio, inclusive, para tratar essas pacientes que são HER2 positivo. Então, mostrando que existem tipos diferentes de câncer de mama, cada um deles com as suas peculiaridades, mas todos eles hoje têm um arsenal grande de tratamentos que nós podemos dar ao paciente para que ele sobreviva à doença e se cure. O autoexame é o primeiro passo, segundo a médica ginecologista Carolina Rabal Benetti. A orientação é que a mulher observe e apalpe suas mamas. É preciso ter atenção ao próprio corpo e saber identificar possíveis alterações relacionadas ao problema. O autoexame é quando a mulher faz a palpação da própria mama para tentar achar alguma nodulação, alguma coisa que não estava lá. Existe uma época certa para fazer, geralmente a gente pede para a paciente fazer logo após o término do período menstrual, porque antes da menstruação a mama costuma poder ficar túrgida e aí ela pode palpar a glândula e se confundir, mas o autoexame, geralmente, a gente só consegue palpar nódulos maiores do que 1 centímetro. Isso já é considerado um nódulo um pouco grande. Então, óbvio que é sempre bom que a mulher saiba como que é a sua mama, no geral, mas nada substitui o exame de rastreio, porque ele vai pegar uma imagem muito antes da gente ter um nódulo palpável. Além do autoexame, a segunda estratégia de detecção precoce do câncer de mama é o rastreamento mamográfico. Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes da pessoa ter sintomas. A mamografia ainda é o principal exame diagnóstico, mas ele está com uma melhor qualidade da imagem. Então, a gente consegue hoje captar imagens muito iniciais. Então, quando a gente pega uma imagem muito no início, antes mesmo de ser palpável, a gente aumenta a taxa de cura. Ela fica praticamente próxima a 99% quando a gente pega, por exemplo, no estágio 1. E isso é antes de ser palpável. A gente tem um sistema de categorização chamado BIRADS. Quando esse BIRADS é suspeito, naqueles casos com BIRADS 4, 5, é indicado uma biópsia. Através dessa biópsia, a gente vai fazer um estudo anatomopatológico e é através dele que a gente vai ter o diagnóstico do câncer de mama. E a partir daí, desse diagnóstico e de estadiamento de outro exame de imagem, é que a gente vai poder traçar uma estratégia de tratamento para essa paciente. A gente tem o estadiamento vai do 1 a 4. 1 é aquele estadiamento mais precoce, 2 a 3 podem ser doenças localmente avançadas, e o estádio 4 é aquela doença metastática, quando a doença não está mais localizada na mama e ela foi capaz de atingir outros órgãos, outros tecidos pelo corpo. Para Isabela Drummond, médica oncologista, diversos fatores estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, tais como comportamentais, hormonais e genéticos. Fatores relacionados à história reprodutiva da mulher também podem aumentar a possibilidade de tumor nas mamas. Hoje em dia a mulher tem filhos em idades muito mais tardias ou não tem filho e não amamentam. E a gente sabe que a amamentação é um fator de proteção. Além disso, a gente também tem um anticoncepcional oral, que também é um fator de risco. Apesar de que eu sempre oriento para minhas pacientes, nunca interrompam sem antes comunicar para o seu médico, e a gente sabe da importância do anticoncepcional para controle de natalidade, até para prevenir outros tipos de câncer, como o câncer de ovário. Que muitos acham que o câncer de mama está mais relacionado à hereditariedade, e isso não é verdade. A hereditariedade, ela corresponde a aproximadamente 10 a 15% dos casos de câncer de mama. A maioria dos casos de câncer de mama são aqueles casos esporádicos, ou seja, eles ocorrem ao acaso e você pode não ter nenhum familiar com a doença e mesmo assim você apresentar. Os especialistas pontuam
os principais sinais que podem indicar para a presença da doença. Nódulo endurecido, fixo e geralmente indolor. É a principal manifestação da doença, estando presente em mais de 90% dos casos. Alteração no mamilo. Pequenos nódulos na região embaixo dos braços ou no pescoço. Saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja. O autoexame de mamas hoje tem como principal função lembrar a paciente de que ela deve anualmente buscar o médico para fazer uma mamografia, se necessário associado a um ultrassom de mamas, e o médico especialista que deve fazer essa palpação, tá? Então isso é o mais importante. O que acontece é que em muitos lugares do nosso país nós não temos acesso à mamografia como gostaríamos. Então nesses locais o autoexame ainda acaba sendo a única forma de algumas mulheres de identificarem uma lesão nas suas mamas e, obviamente, entre detectar com 2 centímetros e com 5 é melhor com 2. Quanto antes, melhor, tá? E qualquer sinal de alteração na morfologia, na forma da mama, imediatamente procurar apoio médico. Então, inversão de mamilo, aparecimento de feridas na região da areola e do mamilo, retração de pele da mama, vermelhidão na pele, tudo isso são sinais que vale a pena procurar um médico para se orientar. Os casos de câncer de mama em mulheres mais jovens têm crescido nos últimos anos. De acordo com um estudo publicado no início deste ano no JAMA Network Open, mostrou o aumento da doença em pessoas com menos de 50 anos, em especial na faixa de 30 a 39 anos, nos Estados Unidos. No Brasil, o mastologista Alexandre Pupo também observa esse fenômeno. Um outro ponto que eu acho muito importante, que a gente tem visto cada vez mais mulheres mais jovens tendo câncer de mama. E ao mesmo tempo a gente percebe que socialmente as mulheres estão deixando para ser mães mais tarde. Então esses dois pontos estão se cruzando, ou seja, as mulheres postergam sua gravidez e acabam tendo um câncer de mama numa idade em que elas ainda estão pensando em ser mães. E hoje a medicina também tem como ajudar essas mulheres. O câncer de mama não é um diagnóstico que sacrifica a sua possibilidade de ser mãe. Então, por exemplo, mas eu vou ter que tratar o câncer, vou fazer quimioterapia, meus ovários vão ficar ruins. Não, nós quando identificamos o câncer de mama numa mulher jovem, sem filhos, ou que ainda tem desejo de conceber e ser mãe, nós podemos, enquanto preparamos essa paciente para o tratamento que ela vai ter que enfrentar do câncer de mama, nós conseguimos coletar óvulos, criopreservar, ou seja, congelar esses óvulos para que ela possa vir a utilizá-los depois do tratamento. E existem inclusive alguns dados científicos sugerindo que mulheres que engravidam depois de terem tido um câncer de mama têm um menor risco de recidiva do câncer. Mesmo tão jovem na época, Patrícia, durante o tratamento, foi resiliente e sabia que a cura estava perto de acontecer. E aconteceu. Eu só consegui pegar o meu no início e sobreviver a isso porque eu fiz meus exames de rotina. Eu era muito nova, então se você pega mais avançado, é mais difícil o tratamento. Então acho que o mais importante, tem uma amiga que teve câncer também e a gente passou o processo todo junto e ela fala: quem procura cura, E é esse o recado, quem procura cura, porque quanto mais cedo a gente achar, mais fácil de tratar, Frase que faz todo sentido. Quem procura, cura. E para os especialistas, assim que tem que ser. Existe a paciente tem medo existe aquela crença de que se procurar acha, o que é um erro, porque se você achar muito cedo, a chance de você curar é muito grande.
Mesmo diante de tantas informações, pesquisa divulgada pela Agência Brasil em 2023 revelou que metade das mulheres entre 40 e 49 anos não realizaram mamografia nos últimos 18 meses. Isso reforça a importância de campanhas como o Outubro Rosa, que mobilizam esforços para aumentar o acesso ao diagnóstico precoce e garantir que as mulheres tenham tratamentos e informações importantes. Então a gente precisa ter muito mais ações efetivas para garantir que essas pacientes, após o diagnóstico, que elas consigam receber o tratamento adequado e no tempo adequado também. Inclusive, tem uma ação, um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que é a do Selo Rosa, que é um projeto extremamente interessante, que é justamente para dar incentivos para aquelas empresas que contratam pacientes com câncer de mama. Eu acho que isso vai ser muito importante para elas. Como eu atuo também na rede pública, eu sei que isso é um problema para aquelas pacientes que estão em tratamento ou que já trataram, estão ali em remissão, passando em consultas de rotina. Esse chamado para a conscientização é um alerta também para o câncer do colo do útero, que é a terceira neoplasia mais frequente em mulheres no Brasil, com grandes desigualdades regionais. A maior incidência e mortalidade são nas regiões menos desenvolvidas do país, em especial a região norte. O câncer do colo do útero está associado à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV, papilomavírus humano. Outubro Rosa ficou conhecido inicialmente só para a divulgação da prevenção do câncer de mama, mas já existem alguns anos que a gente também inclui no Outubro Rosa a prevenção dos outros cânceres ginecológicos, incluindo o câncer de colo de útero. O Papa Nicolau é um dos maiores exames de rastreio e o ideal é que toda mulher fizesse o Papa Nicolau e uma colposcopia, que é, além da coleta da citologia, a análise do colo por um microscópio. E com isso a gente pode pegar alterações muito iniciais, porque o Papa Nicolau também pode ter alguns erros diagnósticos, e aí a gente associa a colposcopia. Ainda são os exames preventivos, e o Papa Nicolau também costuma conseguir pegar bem inicialmente. Além do diagnóstico precoce, a prevenção do câncer de mama envolve hábitos saudáveis. A prática regular de atividade física, a manutenção de um peso saudável e a redução do consumo de álcool são recomendados pelos médicos. Sim, claro. A atividade física é extremamente importante tanto para a prevenção do câncer quanto para as pacientes que já estão em tratamento, para a gente evitar a recorrência do câncer e para aumentar a sobrevida. Conscientizar e vencer a luta contra o câncer. São missões diárias que requerem muita dedicação e a sociedade pode fazer a diferença na batalha contra a doença. Uma doença que traz com ela muitas dificuldades. As mulheres com câncer de mama passam pelo estigma que ainda paira sobre a doença, o confronto com a aceitação, o abalo na autoestima, além da necessidade de ter que lidar com um tratamento complexo, com riscos e efeitos colaterais, e ainda reorganizar toda a sua vida para enfrentar as várias dimensões do adoecimento. E vencer todos esses processos é desafiador. As pessoas são afetadas de formas muito diferentes, né? Nós estamos falando aqui de câncer de mama, né? Não do câncer de forma geral, então vamos falar de mulheres, né? As mulheres são afetadas de formas diferentes, né? Cada uma, de acordo com a sua história, vai ter aí a forma de ser afetada. Como eu falei, esse turbilhão de sentimentos, né? E muda rotina, né? Ele traz essa mudança de físicas, inclusive, né? Pode ocorrer perda de autonomia, mudança de rotina, tudo isso, né? E dentro de tudo isso que pode acontecer quadros de estresse, de ansiedade, um quadro depressivo pode acontecer,
junto com essas questões de negação, pode ter baixa autoestima, tudo isso, né? A gente precisa entender que quando isso tudo tiver, vamos dizer assim, chegou essa aceitação, a pessoa tem uma rede de apoio, é importante ter tudo isso porque até para esse acompanhamento do paciente no tratamento, essa adesão ao tratamento. Hoje nós falamos o corpo como corpo e mente uma coisa só. Então você imagina uma pessoa bem mentalmente, né? Não que a gente estar afetado por um adoecimento como um câncer de mama vai ter alguma diferença na nossa vida, né? A diferença daquele que não é afetado, porém, se você tiver essa rede de apoio, essa aceitação, tudo isso, esse acolhimento, se possível um acompanhamento psicológico, essa adesão ao tratamento fica muito mais fácil. Esse tratamento, o medicamento, isso tudo flui com mais naturalidade, porque corpo e mente é uma coisa só. Então, você está bem com a sua mente, o corpo também consegue ali fluir de uma forma melhor. O diagnóstico do câncer pode ser uma notícia difícil de lidar para muitas pessoas. A mente é invadida por dúvidas sobre o futuro e uma mistura de emoções, como medo, ansiedade, tristeza ou raiva. Quando chega, né, essa notícia, né, geralmente traz um abalo, traz não só para a pessoa, né, mas para toda a família. Então, as coisas precisam primeiro entrar num eixo, né? A pessoa precisa digerir aquilo tudo, né? Precisa ter um acolhimento daquela pessoa que está tendo aquele diagnóstico, né? Então, às vezes vem um sintoma, né? Um sentimento de negação, alguma coisa parecida. Tende muito essas pessoas com esse diagnóstico ter sentimentos negativos, né? Então, ter raiva, ter tristeza, ter um futuro, pensar no futuro como uma coisa muito negativa, né? Então, eu acho que passa realmente por muitos processos. O primeiro é aceitação desse diagnóstico, né? Que é o principal do primeiro passo, vamos dizer assim, né? Marcele tem uma história cheia de percalços e superação. O drama começa quando ela descobriu que a mãe tinha câncer de mama e logo bateu o desespero. Eu fiquei assim, choque. Pra mim, eu tinha matado a minha mãe na minha cabeça, em choque, tipo, desesperada. E aí eu fiquei perguntando para vários médicos se eu deveria fazer exame, como é que era, inclusive para o médico que ela estava frequentando na época, se eu e a minha irmã a gente teria que ir atrás, porque eu não fazia exame de mama, já estava com 34, mas a médica que eu ia, ela falava que não tinha indicação, que era a partir dos 35, 40 anos, que não precisava fazer e que não tinha histórico na família. E a minha mãe, o caso dela parecia ser uma questão pós-menopausa, então que eu não precisava me preocupar. Mas a preocupação veio e a empresária decidiu procurar outro médico e fazer mais exames. Como falamos no primeiro bloco do programa, quem procura, cura. Quem procura, cura. Quem procura, cura. A gastro me deu o exame e eu fiz. E durante o próprio exame, o cara me falou que tinha achado um negócio que não estava legal. E aí eu fiquei desesperada, né? Desesperada, mas não contei nada, porque não sabia o que era. Fazia 20 dias que minha mãe tinha operado, como é que eu ia chegar nela, no meu pai, na minha irmã, a família inteira, né? Porque o câncer é uma doença familiar, todo mundo, né, se movimenta e se comove. Como é que eu ia chegar neles e falar que eu, né, que filha mais nova ainda, né, não é uma pessoa que já tem idade e tal, tava com câncer. E quando a gente recebe a notícia, a primeira coisa que você acha que é uma sentença de morte, né? Quem tem câncer vai morrer. Então bate um desespero muito grande, né? Vou morrer. E aí quando eu também fiquei sabendo que era minha filha, eu falava, gente, eu posso morrer, minha filha não, né? Liliane ficou apavorada. Afinal, ela e a filha viviam o mesmo pesadelo. E aí
Mas graças a Deus a gente conseguiu superar. Eu fui contar pra ela porque a minha biópsia não saía resultado. E aí eu desesperada, tá ansiosa, acabei contando e aí a gente veio juntas aqui pro consultório do Dr. Pulpo, que eu acabei conhecendo. Ele já tinha algumas amigas que eram pacientes dele por questões ginecológicas e tal. E me indicaram também vir aqui, porque ele era também mastologista e eu conheci ele como paciente nesse processo, que ele foi super acolhedor comigo, mesmo não sendo paciente. E nisso ele soube o diagnóstico, ele ligou pro meu marido, falou para ele vir para cá. Eu tava com a minha mãe no médico dela. Na última retorno cirúrgico. A gente veio para cá e nos encontramos lá na recepção, ele chamou e aí ele deu o diagnóstico segurando na mão de cada uma de nós duas. Ele foi muito fofo. Foi muito fofo. E a partir daí começou o meu processo, né? Processo que o médico Alexandre Pulpo acompanhou de perto, com muito profissionalismo e com atendimento humanizado. A gente ganhou muito conhecimento ao longo dos anos. Nós transformamos essa doença numa doença altamente curável e prevenível através de exames. Então, a gente tem hoje um arsenal enorme, como eu falei. Nós temos hormonioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, radioterapia, cirurgia. Então, a gama de tratamentos que nós temos hoje para cuidar de uma paciente com câncer de mama é muito grande. E o conhecimento que nós adquirimos para tentar evitar que muitas dessas pacientes desenvolvam o câncer também avançou muito. Então, eu acho que o câncer de mama tem que deixar de ser visto como uma coisa muito dramática e ser encarado mais de frente, né? Usando até uma apologia meio besta, mas de peito aberto, porque a chance de você se curar é muito grande, muito grande. Quando a gente compara os dados da década de 80 com os dados atuais, nós vemos um ganho muito grande de qualidade de tratamento, de qualidade de vida da paciente que tem um câncer de mama e de cura. Nós aumentamos a capacidade de curar pacientes, inclusive com cânceres avançados de mama. Então, não fuja do tratamento, não fuja da prevenção. Qualquer sinal de alerta, imediatamente procure um médico para te ajudar. De mãos dadas, elas seguiram juntas no tratamento. Além de enfrentar a doença, a saúde mental durante o processo de cura do câncer também não deixa de ser um entrave. É horrível, tô vivendo o pior momento da minha vida, mas não tá sendo tão ruim assim, sabe? Porque a vida acontece, né? Você tá lá fazendo seu tratamento, as coisas acontecem. O filho continua indo pra escola, a irmã casa, eu fiz a despedida de solteiro da minha irmã, a outra prima casou, a outra prima ia casar na Espanha. A vida continua, você tá ali, você tá fazendo, você vai fazer a unha, pelo menos eu fiz a minha, não deixei de fazer. Você vai fazendo as coisas e vai, tem um almoço, tem um aniversário, tem o chá de cozinha da prima, você vai fazendo, né? E então, assim, eu acho que a questão maior pra mim foi mais a cabeça mesmo do que físico da quimioterapia, sabe? De você pensar, sabe, às vezes até hoje em dia, às vezes eu acordo e falo, tive câncer, sabe, não consigo, não dá, como assim? E com o tempo você vai acostumando, lógico, mas durante o tratamento isso foi constante, né? Essa sensação de estar acordando de um pesadelo, de estar num negócio horroroso. Eu acho que essa é a grande questão, assim, né? Eu que sempre fui muito ansiosa. Você enxergar que é aquele dia, né? Aquele dia foi aquele dia. No dia seguinte, outro dia, no outro dia, outro dia. Você vai indo um dia por vez. É difícil, sabe? Eu acho que para quem vive é difícil. É muito difícil você lidar com isso, sabe? Você não sabe o que vem pela frente, aquele medo do que vai acontecer, se acontecer o pior, como que o pessoal vai ficar, como minhas filhas vão ficar, como meu neto vai ficar, sabe? Meu marido. O que vai ser? Nossa, é muito difícil. Não, é meio desesperador mesmo, assim. Era uma sensação de pesadelo constante que eu tinha, assim. Porque eu, realmente, assim, como não tinha nenhum caso na família, a gente não sabia lidar. Não sabia lidar. Para os médicos, uma das formas de se manter otimista durante o tratamento é entender justamente que não é sempre que a pessoa estará 100% animada durante essa etapa da vida. É preciso ter tempo para processar todas as informações e emoções que surgem.
a gente ensina as pessoas que estão ao nosso redor também com isso, com as nossas fragilidades, né? Com as coisas que a gente vai superar, vai tentar superar, vai fazer por onde superar, né? Então, junto com a família ali, eu não preciso ser sempre forte, né? Eu posso falar, eu preciso superar isso junto com vocês, né? Então, vamos todos juntos. É um diagnóstico triste no momento, assim, né? Abala, mas vamos todos juntos, né? E sabe uma coisa muito, muito importante? Comemorar as pequenas vitórias dentro do tratamento. Então, isso junto, sabe? Aquele medicamento que deu certo, aquela pequena boa notícia. Então, fazer uma comemoração, sabe? Seja um jantar especial, alguma coisa que comemore, porque os pequenos passos são muito importantes. E isso tem um significado para a pessoa de uma coisa positiva, uma coisa, né? Isso é muito bom, traz um sentimento melhor, esse sentimento positivo que a gente quer trazer. Liliane descobriu o câncer depois de procurar um cardiologista. Ela não imaginava que a dor que sentia no peito era o início de uma jornada sofrida. Eu descobri por acaso, achando que era um problema cardíaco, nunca passou na minha cabeça que eu fosse ter um câncer de mama, né? Inclusive, eu não sei nem se comporta aqui, né? O meu exame, que eu fiz a mamografia e o ultrassom, eu estava no clínico geral para ver a parte cardíaca e eu falei, eu já fiz meus exames, e ele, pelo computador, ele foi lá e falou assim, não, seus exames tá tudo bem, a mamografia e tal, ele viu todo o resultado, mas quando eu cheguei em casa, o médico me ligou, o que fez o ultrassom, me falando que era o médico que tinha feito o ultrassom, que ele queria me comunicar que ele tinha diagnosticado errado meu exame, que ele tinha colocado o BIRAIS 3, mas que na verdade era 4. E eu falei assim, mas o que quer dizer isso? Eu quero dizer que você tem que procurar seu médico. Nossa, eu gelei, né? Falei, caramba. Aí fui, procurei de novo, aí entrou o processo da biópsia, que eu tive que fazer a biópsia, e na biópsia não sai, né? A gente fica agoniada que não sai. E quando eu voltei para fazer a marcação da biópsia, ela que me atendeu, da biópsia. Ela que me atendeu para fazer a marcação da biópsia. Nossa, assim, fiquei extremamente agradecida. Ela, falei tanto, sabe? Pedi para dar um abraço, que eu falei, se não fosse você, ia passar batido. Ela e eu junto, né? Ia passar batida. Porque ela só descobriu por minha causa, né? Mãe e filha curadas. Mãe e filha que superaram juntas e com a família os entraves da doença. Mas nem todas as pessoas têm esse apoio tão importante para passar pelo tratamento. Flor Azul é um projeto multidisciplinar para acompanhar mulheres com câncer de mama. A iniciativa tem como objetivo principal a perda de peso de pacientes em tratamento ou que se encontram livres da doença. Aqui tem ação de especialistas que envolve acompanhamento individualizado com foco na promoção de estilo de vida saudável, profissionais que promovem atividade física, orientação nutricional e atendimento psicológico, ou seja, tudo o que o paciente precisa para enfrentar a doença. Débora, que tem 52 anos, fala o quanto o projeto foi essencial para passar pelo tratamento. Fez toda a diferença. Mas primeiramente por ser acolhida, quando você está perdida, quando você é acolhida, tem alguém junto com você, se preocupando com o seu bem-estar e acolhida de um jeito, como de Deus, muita gentileza que ele tem, foi assim, imprescindível. E eu nunca fui muito de fazer exercício, sempre fui meio sedentária. A quimioterapia deixa assim, com bastante dificuldade para andar, que eu tava meio parada, até que eu vim aqui, comecei aos poucos, comecei a fazer os exercícios e foi mudando a minha vida, foi mudando o meu pensamento e começou a trazer até uma alegria, assim, de viver e passar mais fácil por esse período aí. A aposentada conta que tudo mudou quando começou a participar das atividades do projeto. Ela conseguiu vencer o câncer de mama com a acolhida que recebeu. Eu fiz a cirurgia, depois desses 6 meses, depois de uma semana de cirurgia, eu já estava aqui.
fazendo exercício, claro que dentro dos limites, né? Bem tranquilinho, mas já fiz aí já para erguer o braço, para não ter problema de ficar assim parado, ficar preso, o músculo, e foi me ajudando e só tenho a agradecer. Depois disso ainda fiz a rádio, 19 sessões, continuei vindo aqui, tô aqui até agora. E tenho toda a certeza do mundo que só fez bem os exercícios durante esse tratamento. A atividade física pode ajudar a reduzir a dor e a melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer de mama, de acordo com o estudo apresentado este ano na 14ª Conferência Europeia sobre o Câncer de Mama, que aconteceu em Milão, na Itália. Teve um estudo que foi apresentado agora recentemente no Congresso Europeu de Oncologia que mostrou que as pacientes que estavam em tratamento do câncer, que realizavam exercícios do tipo HIIT, mais resistência, ou HIIT, mais exercício aeróbico, que essas pacientes viveram mais, aumentou a sobrevida delas e essas pacientes tiveram uma diminuição do cansaço e um aumento da qualidade de vida. Então, a atividade física é extremamente importante. É claro que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda, né, a quantidade de horas que você deve fazer de atividade física durante a semana, porém eu sempre falo para as minhas pacientes, o que você precisa é começar a se movimentar. Às vezes nem todo mundo vai ter uma ajuda de um personal trainer, o que você precisa é ser liberada pelo seu médico, então pelo seu cardiologista. Se você não tiver nenhuma contraindicação, realize atividade física, comece a se movimentar, chame amigos, familiares e realize uma atividade física que te dê prazer. Porque a gente sabe dos benefícios sólidos comprovados por estudos robustos e importantes sobre o benefício da prática regular dessa atividade. Marilza também faz parte do projeto e viu seu cotidiano se transformar depois dos cuidados que recebeu no Flor Azul. Foi uma mudança de vida, uma mudança na alimentação, uma mudança na minha qualidade de vida, uma mudança no meu íntimo. Por quê? Porque quando nós temos câncer de mama, aí a gente começa a achar que a gente está limitada a tudo. Você não pode passar uma roupa, você não pode lavar uma roupa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, aí você não pode... Então é tudo você não pode. E eu descobri aqui no projeto que eu posso. Eu posso sim. Eu posso rir, eu posso chorar, eu posso brincar, eu posso me exercitar dentro das limitações que eu tenho, eu posso me exercitar. Então aqui foi uma grande escola. Vou sair daqui com muita tristeza, mas aqui eu ganhei bons amigos, né? Ganhei mais confiança, ganhei mais, não vou dizer coragem, né? Porque eu sempre fui corajosa, mas eu ganhei assim coragem de dizer às vezes as coisas que a gente fica engolindo e vai transformando isso em doenças no nosso corpo. Então foi uma experiência magnífica. E a maior experiência que eu ganhei aqui foi saber que nós não somos vistas como números, nós somos vistas como pessoas. Acho que tudo que aconteceu é graças a elas, a iniciativa, esse projeto de estar aqui é imensurável. É um aprendizado, assim, inestimável. Se todos os profissionais soubessem o quanto é gratificante em aprendizado através, mesmo com pessoas em momentos de dificuldades gigantescas, como as mulheres. Um lugar que traz alegria, que é possível ver no sorriso de cada um e também nas lágrimas, que se misturam com o sentimento de gratidão. Durante esses 6 meses, pra mim foi assim, eu tava só com a crise agora, que deu vontade de desistir, até a terceira vez, né, que eu vim, porque eu sou de Sampa, eu vim até ali no aeroporto e lá vinha pra cá a pé. E aí, até a terceira vez, eu digo, acho que eu vou desistir. Depois eu digo, não vou desistir. E continuei, né. Hoje eu já tô triste, que ela acabou, né. Mas foi muito bom. Durante 6 meses, muito feliz, porque me ajudou muito. Me ensinaram a comer, que eu não sabia comer direito.
Hoje eu já sei, posso dizer que tenho uma vida transformada, né? Maravilhosa. Gostei de todos vocês aqui, só tenho que agradecer a Deus todos os momentos da minha vida por tudo. Eu fui voluntária no Hospital do Câncer ali na Radial Leste, aqui na Zona Leste, né? E lá eu nunca ouvi uma coisa incrível quando eu era voluntária lá. Inclusive eu era estudante de psicologia e eu nunca vi que dentro de um hospital existe uma oficina de costura. Mas como tem uma oficina dentro de um hospital? Porque elas fazem mama para dar para as pessoas que perderam as mamas. Então, assim, é uma mama que elas fazem lá na oficina e coloca no sutiã e isso tem um significado. Aquela oficina inspirava um amor e eram todas voluntárias também, né? Então, lá recebia doação de cabelo, lá recebia doação para fazer esses sutiãs para essas mulheres e tinha o apoio psicológico também, e isso é muito importante. Então, nesse hospital, ali na Radial Leste, tem esse tipo de trabalho, né? Então, tem vários lugares, talvez onde essa paciente estiver fazendo acompanhamento, tem uma parte da psicologia que está lá fazendo, muitas vezes tem voluntários fazendo um trabalho, então precisa buscar ali um acesso a isso, e isso vai trazer um resultado muito, muito bom. No projeto, oficinas de culinária são indispensáveis e saber escolher os alimentos faz parte do processo para uma vida saudável e forte. Para os médicos, ter uma alimentação rica em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, pode prevenir o câncer. Por que o câncer de mama é, infelizmente, tão frequente, tão prevalente, tão incidente na nossa população? Por várias questões relacionadas ao estilo de vida e qualidade de vida nosso atualmente. Então, o excesso de estresse, de carga de trabalho, alimentação deficiente, né? Então a gente acaba hoje se alimentando de comidas multiprocessadas, industrializadas, ricas em gorduras trans, em carboidratos. A gente acaba, por conta do estresse de trabalho profissional e tudo, muitas vezes relegando a parte física a um segundo momento. Então, somos mais sedentários, caminhamos menos atividade física, ambientes mais poluídos. Quando você soma isso tudo, você tem aí vários fatores de risco que aumentam o risco para câncer de mama. Então, nós sabemos que a obesidade, porque a gordura faz conversão periférica de hormônios e aumenta a exposição da mama a hormônios que podem levar ao câncer de mama. A poluição, nós temos vários subcomponentes aí da combustão, né, de combustíveis fósseis que podem eventualmente ter ação hormônio relacionada, então, como por exemplo a família das dioxinas, que hoje são bastante estudadas e bastante prevalentes na nossa cadeia alimentar. A gente tem o sedentarismo, então a diminuição de massa muscular, de massa magra, também parece afetar negativamente em relação ao risco para câncer de mama. O tabagismo, o etilismo, enfim, todas essas questões relacionadas ao mundo atual e às nossas atividades do dia a dia parece que contribuem para aumentar o risco do câncer de mama. E é exatamente o que o projeto visa: mudar os hábitos e transformar vidas. Para mim, não foi só uma rotina, foi um prazer ter colocado isso na minha vida. Melhorou minha autoestima, melhorei em relação às opiniões, assim, né, de conseguir emagrecer, mas de uma maneira sem ter tanto esforço. Emagreci fazendo aquilo que eu gosto, comendo aquilo que eu gosto, e consegui, pelos exercícios que foram estipulados, que a gente foi fazendo nesse decorrer dos 6 meses, eu ganhei tudo aquilo que, para mim, nossa,
eu fiquei muito feliz agora em que eu perguntei o que tinha sido o ganho. Ela falou, inclusive, nesses últimos 3 meses, foi um ganho significativo em termos do sucesso que fez no meu corpo esses exercícios. Rosana é mais uma história que mudou e que hoje sabe o poder de ter apoio no momento mais complicado da vida. Mudou tudo, né? Sou bem mais sábio. Aquela depressão que a gente tem, né? Fica largada em casa, né? Agora é um incentivo, né? Vamos fazer exercício. Não vê a hora de chegar o vídeo lá pra fazer exercício, encontrar toda semana aqui o pessoal. E é uma gratificação tão grande o trabalho que vocês tiveram com a gente, né? Porque nós chegamos aqui desanimada. E agora estamos todas, né? Bonitas. Eu me sinto linda, bonita, porque eu tô fazendo coisas que eu jamais pensei que ia fazer, né? São depoimentos de pessoas que sorriem aliviadas, que estão amparadas por mãos amigas, que recebem tratamento adequado durante essa caminhada do câncer. Existem pessoas que ainda se preocupam conosco, na nossa qualidade de vida, na nossa... porque nós não somos apenas mulheres sem peito, nós somos mulheres, né? Nós somos mulheres que queremos ser notadas. Notadas não porque não temos uma mama ou parte de uma mama. Nós queremos ser notadas por aquilo que nós realmente somos. Outubro Rosa traz com ele o alerta para não esquecer do cuidado diário. Mas o ano inteiro, a prevenção e a conscientização devem acontecer por parte de todos. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Você pode rever o programa no YouTube ou no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Realização Jovem Pan News.